Será que as pessoas são distraídas por natureza ou a falta de atenção aparece pelo excesso de preocupações que a gente tem no dia a dia? Quem vai responder isso para a gente é o médico e homeopata e psiquiatra Aloísio Andrade. Doutor Aloísio, qual é a definição de déficit de atenção, né? O que é, afinal? Primeiro, né, Isabela, lembrar o telespectador que tem vários níveis de déficit, desde um déficit simples, né, como, por exemplo, quando a pessoa está cansada, né, até déficits graves, que são, então, quadros psiquiátricos, que a gente chama de agitação psicomotora. Agora, é importante diferenciar, Isabela, o que é vigilância e o que é tenacidade. A vigilância que é essa capacidade de estar atento ao todo, ao conjunto, e a tenacidade que é a capacidade de fixar a atenção em uma coisa especificamente. Então, você pode ter distúrbio da vigilância, da tenacidade ou dos dois. Portanto, 3 tipos de distúrbios diferentes. Quando é que a gente percebe que esse distúrbio é simples ou já está em um estágio avançado? O estágio avançado, então, lá vai ser quando a pessoa não tem um controle sobre essa chamada distraibilidade dela, né? É aquela pessoa que repetidas vezes queima a comida no fogão, aquela pessoa que corre risco de atropelamento, que talvez a gente pudesse falar aqui que o maior risco que uma pessoa distraída corre é no caso do trânsito, quer dizer, atravessar uma rua sem prestar atenção, dirigir um automóvel sem prestar atenção. Então, o caso grave, ele em geral é um quadro psiquiátrico, e aí não há só distúrbio de atenção, mas distúrbio de outros níveis também. Agora, os casos simples, nós todos estamos sujeitos a eles diariamente, está lá aí. O senhor diria que em que idade aparece isso? Quer dizer, a crianças, jovens, todo mundo pode ter esse déficit de atenção? Isabela, todo mundo pode ter, mas é importante a gente especificar que tem algumas idades onde isso ocorre com mais frequência. Por exemplo, na infância, isso ocorre com mais frequência porque a criança não tem uma total consciência. Então, ela tem que ter esse acompanhamento mais próximo. Na adolescência, pela questão hormonal, quando então a pessoa está muito distraída com o seu mundo interno, com as suas fantasias. E na terceira idade, a pessoa mais velha, que por déficit mesmo de várias áreas, também tem essa dificuldade para prestar atenção. Fica uma pessoa mais desligada do entorno. E por que esse distúrbio acontece, hein? O senhor disse desatenção para fora, desatenção para dentro. Explica isso para a gente, por favor. Olha lá, então vamos falar com o telespectador aí, tentando não ser muito demorado. A questão é a seguinte, atenção para fora é quando você está reparando no seu mundo externo. Atenção para dentro é quando você está voltado para as suas questões. Essas suas questões podem ser questões de preocupação, de estresse, ou podem ser boas fantasias, né? Quando você vai viajar, quando você vai a uma festa, então você fica, vamos dizer assim, divagando em função disso. Então, do ponto de vista prático, isso vai acontecer sempre que a pessoa estiver pouco centrada. Então, se houver um excesso de centramento dentro ou um excesso de centramento nas coisas externas, você vai ter déficits. Seguramente que o centramento é básico para que a pessoa consiga, então, ter essa fixação de atenção nas coisas. Mas isso é patológico? Quer dizer, é uma doença ou as pessoas em casa podem dizer assim, mas eu estou preocupada, isso está acontecendo porque eu estou com algum problema ou eu estou doente? Não, não é doença não, né, Isabela? Isso daí é um distúrbio, é um desequilíbrio. A gente, inclusive, diz que o déficit de atenção tem a ver com uma questão de um outro processo que vai levar ao déficit de atenção, né? É interessante também... Por exemplo, o que poderia levar a esse déficit de atenção? Falta de sono? Qual seria? Nós temos processos que são de cansaço, em geral, né? Estresse, sono. Às vezes, muitas vezes, quando a pessoa não está nem com sono, mas está cansada, ela vem se desgastando. E tem os processos chamados patológicos que tem a ver, por exemplo, com a tiroide, né? O hipertiroidismo provoca excesso de funcionamento de suprarrenais, né? As glândulas suprarrenais podem trazer também. A disritmia, nesses quadros de disfunção cerebral elétrica, sempre tem algum grau de disfunção na atenção. E nós vamos ter também os problemas de depressão, né? Que a gente às vezes pensa que o déficit de atenção está relacionado com a pessoa sempre agitada. Às vezes não. No caso do autismo infantil, a criança é quieta, é tranquila, até muito quieta e tranquila, e ela então tem também um déficit de atenção, porque ela está muito voltada para questões internas. E por último, lembrar as depressões, que são momentos em que a pessoa está tão desligada do mundo externo que ela realmente não presta atenção. Essas pessoas que às vezes esquecem a chave do carro, né? Feijão queimando. O feijão queimando, isso aí às vezes é normal, né? Pode ser. O excesso é que é preocupante. Isso lá, e como diziam os gregos, veneno não é a substância, é a quantidade, né? Quer dizer, um pouquinho de distração é o que faz a pessoa light. O que é a pessoa light? A pessoa que não está tão o tempo inteiro presa às questões da atenção. Faz até bem esquecer a chave de vez em quando. Mas é um tempero, não pode ser a essência de sua vida, né? E lembrar que o temperamento sanguíneo, que é o temperamento das pessoas mais movimentadas, pode trazer essa tendência a ser mais distraída numa pessoa que é normal, que não tem doença, mas tem essa tendência à distração. E o tratamento, doutor, para quem esquece, por exemplo, uma chave dentro do carro? Olha, Isabela. Esqueceu a sua hoje, não? Por algum acaso, né, Isabela? Por acaso esqueci. Mas eu sou distraída, né? Eu sou sanguínea. Né? É porque ele é light, né, Isabela? Não tem problema, não. Mas então, a questão do tratamento pode ir desde chá simples para os casos mais corriqueiros, os casos mais comuns, até
doenças graves psiquiátricas que você precisa, então, de remédio mesmo, e aí, nesse caso, nem é homeopatia, é remédio comum. Agora, você tem técnicas que podem ajudar, como as técnicas de respiração, o processo respiratório é muito importante para a pessoa se concentrar, as técnicas de yoga, né, os exercícios, as posturas do yoga e as técnicas de meditação. Todo exercício que faz a pessoa ficar mais concentrada em si mesma vai ajudar a ter uma atenção melhor. Mas voltando a lembrar que a atenção não pode ser exagerada demais da conta, senão a pessoa não faz nada, ela fica presa por esse excesso de atenção. Mas essas pequenas dicas podem ajudar? Sim, na prática a gente vê que as pessoas que fazem yoga, que fazem meditação, que têm técnicas de respiração, são pessoas então que conseguem, vamos chamar assim, de controlar melhor seus momentos de desatenção. Vão passar por alguns momentos de desatenção, mas nenhum momento tão intenso nem tão prolongado. Para a gente terminar aqui alguns segundos, qual é o horário que a gente tem mais esses problemas? É alertar aí a hora que a gente mais perigosamente fica distraído. Quando acorda de manhã, então de manhã na direção do carro, para atravessar a rua tem que se ter muito cuidado. No fim do dia, quando a pessoa está cansada, tá, Isabela, já desgastou muito. E depois do almoço, porque o sangue com os quilomicros, as partículas de gordura, fica mais lento o trânsito dele. Então a pessoa tem não só mais sono, mas também mais tendência a estar desatenta. Nesses horários a pessoa tem que ficar mais atenta mesmo. Esses são os momentos, de manhã cedo, à tarde, de noitinha, né, ou à tardinha, e logo após o almoço. Depois da Importante. feijoada. Não, a feijoada ainda depois da feijoada caminhar, não podemos imediatamente depois ficarmos então parados. Temos que fazer uma caminhada num lugar de sombra, plano de preferência, né, Isabela? Para poder então essas partículas de gordura se dissolverem no sangue e daí sim a pessoa faz um pequeno descanso. Muito obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Até a próxima.